assunto que tem dado o que falar nas redes sociais nos últimos dias, que é o contrato de namoro feito pelo jogador do Palmeiras e da Seleção Brasileira, o Endrick, e a modelo Gabriele Miranda. O casal realizou um contrato para estabelecer e manter um relacionamento tranquilo. Em uma das cláusulas, o contrato indica que algumas palavras são proibidas em diálogos do casal, como a palavra aham, tá, beleza e kkk, palavras que a gente usa aí nas mensagens. E foi estabelecido ainda que em caso de descumprimento em algum desses combinados, o infrator deve pagar uma multa para o outro em forma de um presente. Você já tinha ouvido falar nesse assunto? Os contratos de namoro estão ganhando cada vez mais adeptos. Só no ano passado foram registrados 126 contratos de namoro, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, CNB. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje em nosso quadro Seus Direitos. Então roda a vinheta. E para continuar falando desse assunto polêmico, eu recebo aqui no estúdio a advogada Regiele, que vai nos explicar melhor como funcionam esses contratos de namoro. Regiele, bem-vinda novamente. Você estava comentando que é uma modinha que pegou na época da pandemia, é isso mesmo? Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Sim, Eduarda. O contrato de namoro, ele surgiu nos anos 90, então já tem 30... Não é algo novo! Não é algo novo. Ele deu um boom também na época da pandemia, em que na quarentena muitos dos namorados acabaram indo morar juntos, uma forma também de até diminuir gastos. E ali também, para estar protegendo seu patrimônio, né? E para estar formalizando, deixando as regras estabelecidas, desde a parte da casa também, cada um com as suas atividades, o contrato de namoro ali também acabou tendo uma maior visibilidade. Mas esse contrato, o que é esse contrato? É um contrato assim como de casamento, de união estável? O que muda em cada um? Então, o contrato de namoro é um documento em que as partes elas manifestam o interesse de não constituir família, de também não estar tendo a convenção contraindo matrimônio, e também a forma é de proteger os seus bens patrimoniais, porque ela pode ser confundida às vezes com a união estável. Porque se você não formalizar, exemplo, casais namorados que convivem juntos, que moram juntos e não tem nada formalizado, caso algum dia venham a se separar, a não dar mais certo, né? Um pode estar requerendo união estável, e a união estável, quando não está formalizada, não tem o seu regime de bens, ela acaba ficando no geral, que é o regime parcial de bens. E o regime parcial de bens, os bens que foram adquiridos durante a constância da convivência, ali o companheiro ou a companheira terá que dividir com o seu ex. E para quem é ideal fazer esse contrato? Aí para o pessoal que está nos assistindo, que namora, o que precisa para fazer o contrato e para quem é indicado? Quais situações? Então, ele é principalmente indicado para os namorados que convivem juntos e que eles não têm objetivo de constituir família. E principalmente para estar protegendo também o seu patrimônio. E aí os dois têm que entrar no acordo, os dois podem estabelecer regras, e regras até que parecem meio fúteis, como a questão ali do que pode ou não pode falar. Exato. Então, tudo vai ser adequado conforme as necessidades do casal. Caso eles colocam essa cláusula, exemplo do Endrick, do jogador Endrick e da Gabriele, né? Em que ter que sempre falar a palavra eu te amo, ou por mais que estão brigados, sair na rua de mãos dadas. Essas cláusulas podem estar sendo estabelecidas, e também outra curiosidade podendo dividir as tarefas até do seu pet, e caso não venha mais dar certo também,
debatendo com quem vai ficar a guarda, ou se vai permanecer também às custas, é como se fosse uma guarda compartilhada também de pet. Que a gente vê hoje em dia bastante nas redes sociais, casais que eram pais de pet, se separaram e o pet acaba ficando com os dois. E quais são os alertas para quem está interessado em fazer um contrato de namoro? Então, um alerta muito importante para você ter segurança jurídica é você consultar um advogado de confiança, em que ele vai poder estar orientando conforme a legislação brasileira e, através disso, também colocando o que pode, o que não pode, né? Claro, sempre adequando o querer e do que o casal, do que cabe para o casal, e está sendo orientado desta forma. E, claro, registrando em cartório, né? Porque o contrato só também terá validade se tiver feito a escritura pública pelo um tabelião. E ele tem algum prazo de validade? Então, o contrato de namoro, ele não é vitalício. Ele precisa sim ter prazo de validade, podendo ser renovado ou podendo ser feito daí o distrato. Ele também, caso, exemplo, o casal viu que deu certo e agora eles mudaram de ideia, então vamos casar. Esse contrato de namoro já não terá mais validade. Valer e vale o de casamento. Isso aí. E já é um presente aí para quem está assistindo, acho que vale fazer um contrato de namoro, já é um presente para amanhã, né? Levar namorado para fazer esse contrato. Regiele, muito obrigada mais uma vez aí por essas dicas e fica para o pessoal que quiser fazer contrato de namoro. Exato. Obrigada.